Aleluia, graças a Deus. Vamos agora, nesse momento, entrar na palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, né? Vamos ler aqui juntos aqui. O tema da mensagem de hoje é coisas que somente a religião ensina. É um tema abençoado, é um tema, graças a Deus, que tem trazido muitas bênçãos sobre a nossa vida. Abre a sua Bíblia, em nome de Jesus aí, Atos capítulo 3, versículo 1 em diante. Atos capítulo 3, do versículo 1 em diante, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a hora nona. Ora, era trazido um homem que, desde o ventre da sua mãe, era coxo, o qual todos os dias se punha-se à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos neles, disse: olhe para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e não tenho ouro. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, eu quero trazer para vocês essa mensagem nessa noite, e eu quero trazer para vocês algumas coisas que somente a religião ensina. A primeira coisa que a religião ensina, no versículo de número 1, é a palavra que diz aqui: pedir. A religião, ela sempre vai ensinar você a pedir alguma coisa a alguém. Entenda sempre isso. A Bíblia diz: pedi e não recebeste, porque pediste mal. E esse homem, ele foi levado até a porta do templo às 15 horas da tarde, 3 horas da tarde. A hora nona, a hora da oração. E ele, desde o ventre da mãe dele, ele era coxo. Ele sofria desse mal. E a religião sempre levou ele até a porta da igreja. Ele nunca entrava dentro da igreja. O mais interessante é que a religião, ela não quer que você conheça a verdadeira verdade. Mas o primeiro ponto que me chama a atenção, que a religião nos ensina, é ser pedir. Pedir as coisas. Você começar a sua vida religiosa pedindo a outras pessoas. Terceirizar aquilo que você pode pedir diretamente ao Pai a outras pessoas. Por isso que a Bíblia é bem enfada, é bem direta e nos diz que tudo que pedimos crendo em oração, receberei. A verdadeira religião, não a religiosidade, ela nos ensina a pedir a Cristo, a pedir a Deus. A religiosidade nos ensina a ser refém de pedir. Desde pequeno, esse jovem ficava à porta do templo, já era conhecido, já era constante a permanência dele ali, e ele aprendeu desde manhã na religião a qual ele pertencia, que ele tinha que pedir esmola para os demais que passavam ali. É a religião que faz você ficar refém. O segundo ponto, primeiro é pedir, o segundo ponto é a religião te transforma num refém. Refém daquela placa, daquela denominação, daquela crença, daquela igreja,
daquela religiosidade a qual você está pertencendo. É aquilo que você tem que ir lá buscar para você receber. Se você não ir, você não recebe. Se você não fizer, você não ganha. Você se torna uma pessoa refém da religiosidade. Você não faz mais para Cristo. Você não faz mais para Deus. Você se faz porque você se tornou refém. Aquele homem era refém de todo dia estar sentado ali. De manhã, de tarde e à noite. Ele estava refém daquela enfermidade dele, daquela situação dele. Ele estava passando por momentos ali a qual ele dependia da enfermidade dele para sobreviver. Hoje nós vemos muito isso na internet. Muitas pessoas que fazem certas situações e elas fazem com que a situação dela, da enfermidade, faça com que elas arrecadem dinheiro. Até mesmo evangélico hoje em dia, que se dizem evangélicos, né? Fazem com que a enfermidade dele seja uma maneira dele arrecadar dinheiro. Isso aí se chama ser refém da situação que você vive. Primeiro ponto, você começa a pedir. Segundo, você se torna refém daquela situação. E o terceiro ponto, você fica acomodado àquela situação. Esse coxo, ele passou a vida dele praticamente toda sendo acomodado àquilo que ele tinha. Hoje nós estamos vivendo momentos, não só no Brasil, mas no mundo todo, de uma religião acomodada. Uma religião que serve um povo, que está um povo acomodado. Um povo que já não busca mais, um povo que já não ora mais, um povo que já não consagra mais a tua vida, um povo que é acomodado e depende de uma situação que vai vir de alguém. Uma pessoa que se acostumou a pedir, uma pessoa que se acostumou a depender daquela situação e uma pessoa que se acostuma a se acomodar naquela situação. A religião, a religiosidade, ela ensina o homem a se acomodar ao sofrimento. Ao sofrimento. Já que ela depende de outra pessoa, ela está fadada a se acomodar ao sofrimento. A felicidade dela depende se alguém dá uma migalha para ela. A felicidade dela depende se ela conseguir algo pela mão de alguém. Então a religiosidade hoje em dia, ela estraga as pessoas. Ela estraga pessoas que podem se achegar diante de Deus e o problema deles se resolver. A palavra do Senhor nos diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha como a religiosidade é um negócio pesado na vida da pessoa. A Bíblia diz que lá no tanque de Siloé havia um homem ali que pegavam ele, colocavam ele na cama dele e colocavam ele naquela fila ali. E conforme o anjo descia, a água se movia, quem entrasse na água era curado. Aquele homem tinha aproximadamente 38 anos que ele estava lá acomodado naquilo. Mas um determinado dia, o comodismo dele acabou. A religiosidade dele terminou. Ele encontrou um homem chamado Jesus de Nazaré, que olhou para ele e disse: pega tua cama e anda. Em poucas palavras, sai daqui. Sai desse comodismo religioso seu. Pega a tua cama e anda. A religiosidade ensina a pedir, ensina a depender do homem e ensina a pessoa a se acomodar a situações.
eu quero fazer uma pergunta para você. Será que quanto tempo você está acomodado nessa religiosidade, meu irmão? Quanto tempo você está aí e não dá um passo para Jesus? Mesmo dentro da igreja que você congrega. Mesmo vivendo um evangelho a qual você prega. Quanto tempo você está vivendo nessa religiosidade? Quanto tempo você está pedindo para os outros na igreja? Não que pedir seja pecado, mas você se acomodou a pedir. Quando as pessoas olham para você, você já pede. Quanto tempo você está dependendo de outro ser humano para sobreviver? Não que isso seja pecado também, mas você está se acomodando. E o perigo de se acomodar é que o tempo passa muito rápido. Mas eu quero dar uma boa notícia para você, meu irmão, para você aí, ouvinte da palavra do Senhor. Quero dar uma boa notícia para você aí que está acomodado nessa noite, na sua religião. Não digo em outras religiões, estou dizendo dentro do cristianismo mesmo. Pessoas que estão acomodadas dentro do cristianismo. Não estou falando de religião A, de B, de C ou de D. Estou falando dentro do cristianismo. Está acomodado a pedir, está acomodado a depender de outras pessoas. Não consegue nem pegar a cama e andar mais. Parece que a cama grudou no seu couro e você não consegue levantar mais. Olha só que palavra interessante. E olhou para eles, esperando receber algo. Versículo 5. Você vê que o comodismo é tão grande que quando a pessoa está aprendendo com a religiosidade, ela já olha para alguém esperando receber alguma coisa. Você já viu aquela pessoa que ela não tem nada para oferecer para ninguém? Ela só quer receber? Ela só precisa, ela nunca tem nada para oferecer? Este homem, a Bíblia diz que ele olhou para os discípulos, para Pedro e para João, esperando receber algo. Ei, irmão, vamos desacomodar. Vamos sair desse comodismo em nome de Jesus. Aí Pedro responde, disse-lhe Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Irmão, essa religiosidade que ensina você a ficar acomodado, ela nunca vai te ensinar que Jesus cura. Porque você tem que depender dela. Olha aí. Você tem que depender da religiosidade para sobreviver. A religiosidade depende de você para sobreviver. O dia que você aprender a olhar para Jesus, você vai ser curado em nome de Jesus. Você vai ser um verdadeiro crente em nome de Jesus. A sua vida vai mudar em nome de Jesus. Olha só, Pedro pede, olhe para nós. Não tenho prata e não tenho ouro. Aquele homem, ele estava tão acostumado a pedir que o Espírito Santo revela para Pedro e Pedro manda a palavra. Não tenho prata e não tenho ouro. Hoje, quando você tem Jesus no meio da religiosidade, você não tem valor. Porque a religiosidade, ela depende dessas pessoas que eles ensinam. Mas Pedro olhou para aquele homem e disse, olha, não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho, isso aí é o cristianismo. O que eu tenho é o cristianismo que tem. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Eu aprendo uma coisa muito importante aqui. Levanta-te desse comodismo religioso na sua vida. Para de depender de migalhas das pessoas. Para de ficar correndo atrás do homem. Para de ficar correndo atrás de profeta por aí.
Para de ficar correndo atrás de pessoas que não podem dar nada espiritual na tua vida. E o teu maior problema que você tem, ele não acaba. A religiosidade é uma doença tão grave que a pessoa até consegue, está desempregado, consegue um emprego, mas ela não se firma com Jesus, porque ela está debaixo da religiosidade, ela está debaixo da unção do comodismo. Ela não vence na vida, ela não está satisfeita. E ali naquele momento, naquela tarde gloriosa de oração, Pedro não deu ouro e não deu prata para aquele homem. Ele deu o que o homem precisava. Mesma coisa foi Jesus no tanque de Siloé. Ele deu a cura para o homem. Ele não moveu as águas. Tem gente que está acostumado no movimentar das águas. Tem gente que está acostumada a ficar acomodado dentro da igreja, esperando do homem, esperando para receber alguma coisa. Mas nessa noite eu tenho uma palavra para você que está em casa, para você que está aí nesse ensino religioso. Levanta e anda. Comece a caminhar. Comece a caminhar na presença do Senhor, comece a andar com Deus. Comece a crer que Deus vai mudar a tua história e o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Tome muito cuidado com a religiosidade nas nossas vidas. Tome muito cuidado com aquilo que tem te apresentado aí, muitas religiões aí, e tem impedido de você ser curado. Essa doença que você está, ela só vai ser curada o dia que você procurar a pessoa certa. E a pessoa certa é Jesus de Nazaré. Anote o nosso número aí se você quiser nos ajudar nessa obra. 11 9 7126 7548.